Desde pequenos nos acostumamos com as comemorações do Natal. Todo mundo praticamente comemora o Natal, já é uma tradição. E não costumamos questionar o que já faz parte da nossa rotina, porque já nos acostumamos com ela. Normalmente as pessoas não param para pensar no porquê acreditam no que acreditam, no porquê seguem determinados costumes ou qual as suas origens ou razão. Na verdade, a maioria das pessoas supõe muitas coisas sobre o Natal que não são verdadeiras. Esse estudo será dividido em dois vídeos para que a gente consiga fazer uma abordagem mais detalhada. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre a verdadeira história do Natal. E no próximo vídeo, falaremos sobre os enfeites do Natal e os seus significados. O meu objetivo é trazer ao seu conhecimento a verdadeira história do Natal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Em João, capítulo 16, versículo 8, nos diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E em João, capítulo 10, versículo 27, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu creio que nesses últimos tempos o Senhor está iluminando o nosso entendimento e separando-os dele. Em Efésios capítulo 5, dos versos 14 ao 17, lemos: Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No Novo Testamento, observamos que nem os apóstolos, nem a igreja primitiva e nem o próprio Jesus deram qualquer ênfase ao seu nascimento. Em lugar nenhum da Bíblia a data do nascimento de Jesus é citada. Olha que curioso. Nosso Deus é tão específico e não achamos em nenhuma passagem bíblica a data do nascimento de Jesus. Será que ele esqueceu desse detalhe? Eu tenho certeza que não. Pelo menos a maioria sabe que Jesus Cristo não nasceu em dezembro. E como que a gente pode afirmar isso? Em Lucas capítulo 2, versículo 8, nos mostra que quando Jesus nasceu, havia naquela região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então, se no nascimento de Jesus os pastores estavam com as ovelhas nos campos, não foi em dezembro, porque no inverno o frio é intenso e também nesse período não tem capim para alimentar as ovelhas. Estudiosos sugerem que Jesus teria nascido final de setembro, início de outubro. É a data sim mais provável, mas não existe passagem bíblica nem relato histórico algum que confirme isso, muito menos a data específica do nascimento. Então a primeira pergunta que eu deixo para que a gente possa refletir é: se fosse algo para ser comemorado, não estaria isso de forma clara apresentada nas Escrituras? Já que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, qual a origem das comemorações natalinas? Na Enciclopédia Americana, na edição de 1944, observamos que o Natal, de acordo com muitas autoridades, não era celebrado nos primeiros séculos da Igreja Cristã. O costume do cristianismo não era celebrar o nascimento de Jesus Cristo, mas sua morte. A comunhão instituída por Jesus no Novo Testamento é uma comemoração à sua morte. A Enciclopédia Britânica, na edição de 1946, também confirma tudo isso. Ela afirma que a festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Diz que os primeiros indícios dela teve origem no Egito, com costumes pagãos. Para falar sobre a história do Natal, vamos precisar voltar no tempo de Noé. Após o dilúvio, quando Cã, um dos seus filhos, o viu dormindo, embriagado e nu, e ele riu de seu pai. E ele contou aos seus dois irmãos, Sem e Jafé, o que tinha acontecido.
E esses dois, pelo respeito que tinham ao pai, foram de costas e cobriram a sua nudez. Quando Noé ficou sabendo do que tinha acontecido, amaldiçoou Cã, para que ele e os seus descendentes servissem aos seus outros 2 irmãos. E assim toda a geração após ele se tornou maldita. Podemos conferir isso em Gênesis capítulo 9, os versos 21 ao 27. Cã teve um filho chamado Cuxi, e Cuxi se casou com Semíramis, e geraram filhos, e um deles foi Nimrod. Primeiras Crônicas, capítulo 1, versículo 10. A partir daí, a história começa a ficar bem esquisita, porque Nimrod mata o pai e toma sua própria mãe como esposa. Semíramis passa a ser mãe e esposa de Nimrod e começa a divulgar que ele é um deus. E como ele era um grande guerreiro, ele assume esse posto de comandante poderoso e o povo, induzido por Semíramis, começa a reverenciá-lo como um deus. Nimrod foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que domina o mundo até hoje. Ele construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades, e ele organizou o primeiro reino desse mundo. Existem muitos documentos antigos que vão desde 700 a.C. até o século 14 depois de Cristo, que falam de Nimrod. De acordo com lendas hebraicas, ele tinha uma força insuperável e era um grande caçador e guerreiro. Lendas maçônicas e babilônicas o reconhecem como sendo um herói da antiguidade de grande estatura, força e habilidades de caçador. A maioria dos historiadores descreve Nimrod como um grande guerreiro, tirano, forte e orgulhoso. O historiador Josephus testificou que Nimrod tinha um governo em forma de tirania e liderou as pessoas em rebelião contra o Criador, Yahweh. As pessoas se tornaram totalmente dependentes do governo de Nimrod e a sua nova religião mística. E o historiador Damon Wilson acredita que Nimrod desejava um governo mundial com um homem sendo Deus. Interessante como isso parece familiar, né? Governo mundial, anticristo. Curioso, né? Na verdade, Nimrod serviu como um modelo para o futuro anticristo. Teria sido Nimrod e Babel, documentados em Gênesis, como um alerta para as gerações futuras? Assim como diz lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. É possível. Segundo a lenda babilônica, por causa das suas idolatrias, orgias, insanidades e perversidade, Nimrod foi morto pelo seu tio-avô Sem, por perceber que ele estava profanando a Deus e conduzindo o povo ao engano. Com a morte de Nimrod, Semíramis então disse a todos que ele não morreu. Afinal, como ela vivia espalhando que ele era um deus, como é que um deus poderia morrer? Então ela começou a divulgar que ele foi para o lugar dele, o Sol, e as pessoas passaram a o reverenciar como o Deus Sol. E ela se intitulou como Rainha do Céu dos Babilônicos, ou então a deusa Lua. Depois disso, Semíramis fica grávida através de práticas de orgias e inventa mais uma história mística, que aquela criança era fruto do Deus Sol, que era Nimrod. E então nasce o seu filho e é chamado de Tamuz. E ela dizia que Tamuz era a reencarnação de Nimrod. Aí foi fundada a base do Espiritismo, com a tradição reencarnacionista que tem marcado falsas religiões existentes no mundo. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher, para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse, e Yahushua, nosso Messias. De acordo com relatos históricos, Tamuz fazia tudo o que sua mãe orientava, e ainda moço estava caçando nas matas e foi morto por um porco selvagem. Seu corpo ficou estirado em cima de um tronco apodrecido
E depois da sua morte prematura, Semíramis, para não dizer que seu filho tinha morrido como um simples mortal, inventou que ele voltou para o sol. Disse ainda que onde o corpo de Tamuz tinha ficado quando morto, nasceu um pinheiro, e que este pinheiro simbolizava o desabrochar da morte de Tamuz para uma nova vida. E assim o pinheiro passou a ser referência do renascimento de Tamuz no mundo. Então, todo ano, no dia do seu aniversário, ela alegava que Tamuz visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. Adivinha qual era a data de aniversário de Tamuz? É isso mesmo, 25 de dezembro. Dizem que era comum, desde aquela época, as pessoas levarem um pinheiro para dentro de suas casas e o enfeitarem como referência do renascimento de Nimrod em Tamuz. Semíramis, com suas sacerdotisas, que eram mulheres que serviam na sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, e no final desse jejum era acompanhado também de troca de presentes. Em Ezequiel, capítulo 8, versículos do 14 ao 18, diz: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vê isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso, também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O mundo romano era pagão. Durante muito tempo, o cristianismo foi interpretado pelo Império Romano como uma afronta. Os cristãos eram perseguidos e muitas de suas propriedades e de seus lugares de culto eram confiscados. Era comum, por exemplo, atirar cristãos aos leões no Coliseu de Roma para divertir as multidões. O imperador Constantino, que foi imperador de Roma no terceiro século depois de Cristo, teve um papel fundamental em prol do cristianismo. Assinou o Edito de Milão, decretando o fim da perseguição religiosa e garantindo oficialmente a legitimidade não só do cristianismo, mas também de todas as outras religiões. Embora Constantino seja considerado o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, alguns historiadores defendem a ideia de que ele, na verdade, era pagão. E nesse sentido, sua posição favorável à religião cristã nada mais era do que um interesse político, pois o apoio dado à Igreja cristã era uma forma de manter a paz no Império Romano. Prova disso é o fato de nunca ter frequentado missas ou outros atos religiosos, e pediu para ser batizado apenas no final da sua vida. Inclusive, há relatos que antes de supostamente se converter ao cristianismo, ele era adorador do deus Sol, que teve origem em Nimrod, lembrando que Nimrod e Tamuz são considerados pelos seus adoradores a mesma divindade, já que acreditam que se trata de uma reencarnação. Os cristãos da época acreditaram que Constantino tinha de fato se convertido ao cristianismo. Ele então traz para o cristianismo as festas e costumes pagãos, e para agradar os cristãos, ele muda os nomes. A Saturnália, que era uma festa ao deus Sol, passou a ser chamada de Natal, e ao invés de comemorar o nascimento do deus Sol, ele orienta a liderança da Igreja Católica a transformar essa data na comemoração do nascimento de Jesus. E começou aí
essa ideia de fazer a imagem do menino Jesus, Maria e José. Mas, na verdade, nem Yahushua, Jesus Cristo, nosso Messias, nem Maria, que concebeu a Jesus, e nem José, marido de Maria, que são descritos na Bíblia, tem nada a ver com essa representação nessas imagens de escultura, que, por sinal, sabemos que Yahuwah, nosso Deus Criador, abomina essa prática. Êxodo capítulo 20, versículo 4 é bem claro. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A minha intenção aqui não é ofender nem atacar ninguém, mas eu preciso te mostrar a verdade. A palavra de Deus é a verdade e você só consegue entender a verdade através do Espírito Santo de Deus. Pense comigo, o Natal é uma festa comemorada por todos, seja cristãos, pagãos, ateus, enfim, praticamente todo o mundo. Agora eu pergunto, que comunhão tem a luz com as trevas? E em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus diz que todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E em 1 João, capítulo 1, versículo 6 diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos observar a partir de agora que, a depender da época e da cultura, esse mesmo tal Deus Sol aparece com outros nomes. Nimrod Tammuz era considerado como o Deus Sol do Egito, dos babilônicos, dos gregos, dos persas, dos romanos e hoje em dia das sociedades secretas como maçonaria e várias linhas da bruxaria. E Semíramis também é adorada como deusa desde a época da Babilônia e os pagãos e as sociedades secretas continuam adorando a Semíramis, Nimrod e Tammuz como uma trindade divina e profana. E esse espírito maligno que conduzia mãe e filhos passou por várias civilizações e vários povos. Para os gregos, Zeus, Afrodite e Eros. Para os egípcios, Ísis, Osíris e Horus. Como Nimrod e Tammuz eram supostamente a mesma pessoa, fixa-se então a ideia da mãe e do filho em várias culturas diferentes. Que fique claro que essas imagens feitas por mão de homens nada têm a ver com o nosso Deus Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, José, que são descritos na Bíblia. Como já foi dito, em cada região esses ídolos vão receber nomes diferentes, mas os detalhes são os mesmos. Um exemplo disso é o Sol, que todos eles possuem em cima da cabeça, fazendo referência ao chamado Deus Sol. Mas é claro que em cada país e em cada região, eles vão apresentar uma explicação diferente para tentar manter as pessoas no engano. Observem que o inimigo tenta imitar Yahuwah, nosso Deus Criador, em tudo. E de forma sutil, ele vem inserindo o engano em nosso meio. Grave isso, nada é por acaso. E no próximo vídeo você vai se surpreender com o verdadeiro significado dos adereços e enfeites usados no Natal. Olá pessoal, sou assistente virtual Lili SK. Quero convidar você para compartilhar esse vídeo com seus familiares, seus amigos e ative o sininho para sempre que tiver vídeo novo você ser avisado. Um beijo em seu coração, fica com Deus!